Um homem que não ocupa nenhum cargo oficial no governo acaba de ser nomeado para um conselho que pode cumprir a profecia mais assustadora da Bíblia. Um homem já conhecido por nós, mas o que está planejando para o Oriente Médio, você vai entender porque milhões de cristãos ao redor do mundo estão temerosos e isso não pode ser coincidência. Nós somos o Notícias do Reino e nos próximos minutos você vai ver evidências que vão fazer você questionar tudo o que está acontecendo em Israel neste momento. Há poucos dias, algo extraordinário foi anunciado. Donald Trump revelou a formação de um novo Conselho de Paz para o Oriente Médio, um conselho que terá poder real para negociar acordos entre Israel e nações árabes. E Trump disse que revelaria os nomes dos membros desse conselho no momento certo. Bem, agora nós sabemos quem foi escolhido: Jared Kushner. Sim, o mesmo Jared Kushner que criou os Acordos de Abraão no primeiro governo Trump, ajudou a mover a embaixada para Jerusalém, intermediou históricos acordos entre Israel e países árabes e que agora, mesmo sem cargo oficial, continua moldando o futuro do Oriente Médio. E aqui está o que ninguém está falando. Quando a notícia foi divulgada, Kushner disse que estava animado com essa nova era histórica para Israel. Mas a pergunta que milhões de cristãos estão fazendo é: esta nova era seria o cumprimento de Daniel 9, versículo 27? Esse versículo fala de um líder que criará um acordo de paz no Oriente Médio, um pacto que durará 7 anos. E a Bíblia diz que esse acordo marcará o início da grande tribulação. Agora, vejam o que Jared Kushner acabou de dizer sobre esse novo Conselho de Paz. Ele disse: temos elaborado muitos planos nos últimos 2 anos e já criamos um plano mestre. 2 anos de planejamento secreto, um plano mestre para o Oriente Médio, e agora a revelação de um Conselho de Paz que dará poder real a essas figuras para negociar com Israel. E aqui está o detalhe que está deixando estudiosos de profecia em alerta. Apocalipse 17, versículo 12, diz que no fim dos tempos haverá 10 reis que ainda não receberam reino, mas que receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Reis sem reinos, líderes que não usam coroas, mas que moldam economias, determinam o futuro de nações e exercem poder global. E agora temos um conselho sendo formado com exatamente esse tipo de autoridade sobre o Oriente Médio. Mas aqui é onde a história fica perturbadora, porque quando você investigar Jared Kushner mais a fundo, você encontra uma série de coincidências que são impossíveis de ignorar. Em 2007, Jared Kushner fez história. Ele comprou um edifício em Nova York por 1,8 bilhão de dólares. Na época, foi uma das maiores transações imobiliárias dos Estados Unidos. O endereço do edifício: 666 Quinta Avenida. Isso mesmo, 666. E o valor: 1,8 bilhão, ou melhor, 600 milhões vezes 3. Mais uma coincidência com o número 666. Mas fica ainda mais estranho. Estudiosos de gematria hebraica, o sistema numérico usado na Bíblia, apontam que o nome Jared Kushner em hebraico tem um valor numérico que também se conecta ao 666. E tem mais. A altura de Jared Kushner: 1,90 m, ou em pés, 6 pés e 3 polegadas, 6'3". Olha, eu sei que você pode estar pensando, isso parece loucura, e eu concordo. Parece até ridículo, mas quando você junta o edifício 666, o valor da compra de 600 milhões vezes 3, a gematria do nome, sua altura e agora um conselho de paz com Israel, as pessoas estão começando a perguntar: quantas coincidências são necessárias antes de isso se tornar um padrão? Mas há algo ainda mais profundo que descobrimos. Na Bíblia, nomes têm significado. Jesus, Yeshua, significa salvação. Emanuel significa Deus conosco. Abraão significa pai de muitas nações. Então, o que significa Jared Kushner? Em hebraico, o sobrenome Kushner literalmente significa descer ou descida. E estudiosos apontam que essa palavra é frequentemente associada aos anjos caídos que desceram à terra. Mas o nome Jared é ainda mais intrigante.
Jared aparece na Bíblia em 3 livros diferentes, Gênesis 5, 1 Crônicas e Lucas, e em todos os 3 livros ele é identificado como a 6ª geração desde Adão. 6, 6, 6. Mais uma coincidência? Mas aqui está o detalhe mais chocante. Segundo o livro de Enoque e a tradição judaica, foi justamente na geração de Jared que os anjos caídos, os vigilantes, desceram à terra. Foi na época de Jared que esses seres celestiais se misturaram com humanos e criaram os Nefilins, os gigantes mencionados em Gênesis 6. Então temos um homem chamado Jared, a geração dos anjos caídos, Kushner, que significa descida, negociando paz no Oriente Médio, construindo planos para o futuro de Israel e agora fazendo parte de um conselho que parece cumprir profecias de Daniel. Mas talvez o mais perturbador é o que Kushner está planejando para Gaza. Jared Kushner anunciou recentemente o Projeto Sunrise, um plano de 50 bilhões de dólares para transformar Gaza em uma cidade inteligente do futuro. Uma cidade movida por inteligência artificial, identificação digital, armazenamento de dados em nuvem global e sistema bancário 100% digital. E aqui está a parte que fez estudiosos de profecia ficarem em alerta. Apocalipse 13, versículo 17, diz que virá um tempo em que um sistema controlará quem pode comprar e vender. Um sistema que exigirá uma marca para fazer transações. E estudiosos apontam, esse sistema não começa com uma marca na mão ou na testa. Ele começa com uma infraestrutura, identificação digital, bancos de dados globais, inteligência artificial, eliminação do dinheiro físico. E Kushner está literalmente construindo isso em Gaza. Um laboratório para testar o futuro da humanidade. Uma zona livre de impostos totalmente digital, onde tudo é rastreado, onde tudo é controlado, onde você não pode fazer nada sem estar no sistema. Isso não é conspiração, isso é o que ele mesmo está dizendo publicamente. E recentemente, Kushner fez uma declaração que deixou muita gente sem palavras. Ele disse, dentro de 18 meses, primavera de 2027, tudo vai mudar. A forma como trabalhamos, a forma como estudamos, a forma como fazemos transações bancárias. O dinheiro físico provavelmente terá sido eliminado. Primavera de 2027. Um novo sistema global, controlando tudo. Agora, é muito importante eu dizer algo aqui. Nós não estamos dizendo que Jared Kushner é o anticristo. Isso seria irresponsável e precipitado, porque a Bíblia deixa claro em Apocalipse 13 que haverá 3 figuras principais no fim dos tempos. Primeiro, o anticristo, o rei da besta. Segundo, o falso profeta, que fará as pessoas adorarem o rei. E terceiro, o dragão, Satanás, operando nos bastidores. Uma trindade do mal, imitando a trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando vemos alguém como Kushner fazendo essas coisas, a pergunta não é necessariamente, ele é o anticristo. A pergunta é, qual peça do quebra-cabeça ele representa? Porque o que estamos vendo são os degraus, os preparativos, a infraestrutura sendo construída, o palco sendo montado para o que a Bíblia disse que aconteceria. E quando todas essas coincidências se juntam, um conselho de paz sendo formado, um plano mestre para o Oriente Médio, um acordo envolvendo Israel, um homem cujo nome significa descida dos caídos, um projeto de cidade digital em Gaza, um sistema de controle total sendo testado. Seria irresponsável não prestar atenção, seria negligente não avisar. Porque Jesus mesmo disse em Mateus 24, quando virem essas coisas começarem a acontecer, levantem a cabeça, porque a redenção está próxima. Então, o que fazemos com essa informação? Primeiro, não entramos em pânico. A Bíblia nos diz para estarmos alertas, não desesperados. Segundo, continuamos vivendo nossas vidas com propósito. Trabalhem, estudem,
Amem suas famílias, sirvam a Deus, mas façam tudo isso acordados, atentos aos sinais, preparados espiritualmente, firmes na fé. Terceiro, compartilhem essa mensagem, porque milhões de pessoas estão vivendo como se nada estivesse acontecendo, como se o mundo não estivesse mudando rapidamente, como se a Bíblia não avisasse sobre exatamente isso que estamos vendo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 4 diz: Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Nós não seremos pegos de surpresa, porque estamos prestando atenção. E, finalmente, lembrem-se que se essas são as sombras da tribulação se aproximando, isso significa que o arrebatamento está ainda mais perto. Antes da noite mais escura, vem a aurora, e nossa aurora tem um nome: Jesus Cristo. Se você acredita que estamos vivendo nos últimos dias, se você acredita que Jesus está voltando breve, se essas informações sobre Jared Kushner e o Conselho de Paz te impactaram, deixe seu amém nos comentários agora. E se inscreva neste canal, porque nos próximos dias vou revelar algo ainda mais chocante sobre o que está acontecendo em Israel neste momento. Algo que envolve o templo e que vai fazer você entender por que 2025 pode ser o ano mais profético da história moderna. Ative o sininho para não perder. Compartilhe este vídeo com todo cristão que você conhece, porque o tempo está curto e as profecias estão se cumprindo diante de nossos olhos. Fiquem vigilantes, fiquem preparados e, acima de tudo, mantenham os olhos fixos em Jesus, porque ele disse: quando essas coisas começarem a acontecer, olhem para cima, levantem a cabeça, porque a redenção está próxima. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.